Caramba, eu fiz um desenho bem bonito aqui, mas, pô, isso aqui pode ficar melhor. Já sei, eu vou fazer um background bem maneiro pra ele. É só eu pegar uma coisa aqui, botar um negócio ali e... Putz, isso aqui ficou horrível. Será que existe algum jeito de melhorar? E aí, rapaziada? Bom, olha, eu voltando aqui de novo e falando de desenho novamente. E eu sei que, assim como eu no começo, muitos de vocês meio que evitam desenhar background por medo ou por insegurança de achar que não tem conhecimento suficiente para fazer algo maneiro. Por isso, eu vim aqui mostrar para vocês 3 formas de fazer um bom background sem precisar de fato desenhar um background. É um pequeno cheatzinho que eu acho que pode ajudar você que está começando a desenhar background, mas não se sente confiante o suficiente. Então, se você curtir esse tipo de vídeo, mais dica mesmo, deixa um likezinho aí e se liga. Tá, beleza. Eu tô aqui no Clip Studio, mas isso aqui funciona para qualquer programa de arte que você quiser usar. E a gente vai começar com o mais básico. Eu tenho aqui uma personagem minha. O que vocês têm que ter em mente ao fazer o seu background é de usar as cores com um propósito. Então, vocês podem perceber que a minha personagem aqui, ela tem uma paleta de cores mais clara. Então eu optei por colocar um background mais frio para ressaltar esse rosa que ela tem na pele. Tá, com isso em mente, qual é o plano? Ao invés de deixar o personagem em uma tela plana, a gente adiciona um pouco mais de tridimensionalidade colocando ele em um chão e ressaltando as sombras dele. Por isso, o que eu vou fazer? Você pode duplicar a camada do seu personagem e jogar ele totalmente em preto. E depois colocar ele atrás e aumentar um pouquinho o seu tamanho, enquanto você diminui um pouco a saturação para combinar melhor com o tipo de cor que você colocou atrás. Além disso, vocês podem perceber que eu borrei um pouquinho a imagem, que é para tirar um pouco o foco dessa sombra, mas sem fazer ela perder a sua função. E colocar um chão também é importante para fazer seu personagem parecer que está pisando em algo, não? Então, com uma ferramenta de laço ou qualquer coisa assim, você pode criar um chão bem simples e ajeitar a sua sombra para se encaixar com o seu desenho, para fazer ele parecer mais crível. Depois disso, com um brush bem soft, você pode aumentar um pouquinho a coloração de onde você quer que seja o foco do seu desenho. E fazer isso vai fazer com que o olho do espectador quase que inconscientemente olhe para essa parte mais clara, que é a parte que você quer que esteja a atenção. E além disso, só para dar uma complementada a mais, eu peguei uma imagem de textura da internet mesmo, que você pode achar pesquisando no Google, e joguei em uma camada de multiply, só para deixar mais clara essa ideia de que atrás dela realmente é uma parede. E voilá, num passe de mágica a gente tem um background bem sólido, bem feito, que a gente nem precisou pensar muito. Caso você não queira gastar muito tempo fazendo algo assim, se eu pudesse recomendar algo, seria fazer coisas tipo isso, que você pode ir ajeitando com o tempo. Eu faço isso muitas vezes e muitas artes minhas, eu geralmente só finalizo jogando uma sombrinha atrás e mudando um pouco o fundo, só pra fazer ele parecer mais crível, que o personagem tá pisando em algo de verdade. Ok, essa segunda aqui é um pouco mais fácil. E o que a gente vai fazer? Basicamente, o que a gente precisa fazer é pegar uma imagem qualquer da internet. Nesse caso eu peguei um fundo básico do Minecraft, que eu achei engraçado. E a gente vai usar isso como o nosso fundo. Então o que a gente vai precisar fazer? Antes de tudo, só a gente se atentar que o fundo que a gente está usando realmente faz sentido com o contraste da imagem. Aqui vocês podem perceber que ele casa bem com a personagem. E basicamente o que a gente vai fazer é borrar um pouco ele e com um pincel fofo mesmo, a gente vai usar ele pra, sabe, borrar essas partes pra não fazer o fundo se misturar bastante com a cor da personagem. E pra dar um grau, a gente pode duplicar a camada da personagem de novo, jogar ela toda em preto e fazer uma sombrinha, depois de dar uma borradinha também, pra fazer ela de fato parecer que tá pisando em algo. A grande sacada aqui é fazer esse fundo, que já é uma imagem de fato, conseguir se misturar bem com a imagem da personagem para fazer eles casarem. Então, se você vê que tem uma área que não está complementando bem, ou as cores estão muito próximas se juntando, com aquele pincel fofo mesmo, você vai borrando essa imagem para fazer um destaque melhor para sua personagem. E assim, com algumas poucas mexidas, a gente já consegue ver uma melhora bem grande nessa arte aqui. E eu também tenho que dizer que essa aqui talvez seja a forma mais rápida de fato. Se você já tem uma imagem com as cores que parecem um pouco, você só precisa mexer uma coisa aqui e ali e bum, você já tem um fundo praticamente feito para você. Diferente dessa próxima aqui.
Para nossa última, eu fiz questão de pegar uma personagem um pouco mais trabalhada. Vocês conseguem ver que ela tem bastante detalhe, diferente das outras. E o que a gente vai fazer aqui vai exigir um pouquinho mais de trabalho, mas das três é o resultado mais satisfatório que eu consigo encontrar para a gente fazer um background que ainda assim vai ser rápido. E o que a gente vai precisar ter em mente para fazer isso? Entender um pouco mais do nosso personagem e qual contexto ele possivelmente se encaixaria. Vocês conseguem ver que é uma personagem que exerce bastante carisma e ela também tem várias partes bastante reluzentes. Ela lembra um pouco algo mais medieval, mais dracônico. E é isso que eu vou tentar representar nesse fundo aqui, sem me aprofundar muito. E para isso, eu vou usar de bastante pincéis que eu já tenho presetado, que eu baixei da internet, que vocês podem encontrar em basicamente qualquer lugar se vocês procurarem. Isso é independente de qual software vocês usar, sempre vai ter um para vocês pegarem. Vocês podem ver que eu peguei um desses pincéis para fazer algumas pedras e eu vou fazer o meu cenário basicamente nisso. Vocês podem ver que eu só coloquei uma direção para onde as pedras vão apontar e basicamente joguei todo o meu background nisso. O chão também eu setei uma posição para ele ir e basicamente joguei. E é isso que vocês vão precisar estar fazendo também. Depois de vocês entenderem qual é o tipo do seu personagem, que lugar ele possivelmente ficaria, vocês só precisam usar o que vocês têm a seu favor para, sabe, engrandecer os detalhes desse background, ainda levando em consideração as coisas que eu falei lá atrás, de contraste. Vocês podem ver que agora, mais ao fundo, eu tentei trazer essa cor meio amarela que a personagem tem, para, sabe, trazer uma harmonia para essa pintura inteira e complementar esse background também. Vocês podem ver que basicamente tudo tá apontando para esse centro, que é onde a personagem tá. Então, embora tenha bastante coisa na tela, diferente das outras, todas elas estão basicamente pensadas para mirar para esse centro e levar a visão do espectador, de vocês que estão olhando para lá. E vocês podem ver que, para finalizar, para dizer que ela realmente está em um chão de fato, eu joguei algumas partículas de água para dizer que ela tá tipo em cima do mar e ela é gigante ou algo assim. Eu não sei, vocês comentam aí, mas eu gostei do resultado final. E para dar aquela complementadazinha, né, para esse fundo não tirar muito a visão, eu joguei meio que um blur, né, para tirar essa visão, para deixar um pouquinho mais como se fosse induzindo você a olhar para o centro mesmo, e meio que dei uma cortada nessas partes onde o fundo chamaria muita atenção. E para dar esse último toquezinho, eu dei uma clareada no fundo só para, sabe, tirar essas partes que realmente possam colidir e deixar a personagem de fato no foco. E voilà, sem vocês perceberem, já tá pronto. A gente tem um background praticamente feito e a gente trabalhou muito rápido nele, sem de fato a gente colocar 300 horas nesse background. A gente trabalhou com o fato de que a personagem vai ficar no meio, então tudo trabalha para isso. E olha só, a gente tem 3 estilos de background diferentes que basicamente trazem para o mesmo resultado de uma forma bastante satisfatória. Eu sei que muita gente, quando está começando a desenhar, tem medo de fazer background por não se achar boa o suficiente ou não entender todas as possibilidades possíveis, mas tudo começa com o primeiro passo e eu acredito que esse aqui seja um bom começo para quem meio que não sabe o que fazer. Então, a partir disso, seguir para coisas mais complexas vai do seu processo de evolução. Então, se você não se sentir confiante para desenhar um background de fato, não entender de perspectiva, proporção, essas coisas, isso aqui é uma mão na roda para você começar de fato e fazer você perder esse medo que você tem de desenhar background, porque quando você começa a fazer, você vai percebendo que não é aquele bicho de 7 cabeças que você achava. E quando você entende os princípios básicos, depois de um tempo fazendo e entendendo, você até que começa a gostar. Então, dá uma chance, nem que seja só por uma coisinha pequena assim, você vai ver que seu desenho vai melhorar bastante. Mas no fim é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido essas 3 dicas que eu tinha aqui para dar para vocês. E saiba que se você quiser mais dicas de desenho, você pode colar comigo lá na minha live, que tá tendo sempre que puder. Então, se você tiver de boa, cola nesse link aí da Twitch que você tá vendo. Eu tô vendo de tentar trazer as lives aqui pro YouTube também. Então, pode ser que eu esteja em live agora. Olha aí no canal e aproveita, se inscreve aí, ativa o sininho, que tem sempre vídeo de desenho saindo. Quer dizer, não com tanta frequência, mas eu vou me esforçar para trazer cada vez mais. E se vocês gostarem desse tipo de conteúdo também, comenta aí o que você quer que traga, qual coisa nova você quer que apareça. Se você tem alguma dica
que eu não falei aqui, mas pode ajudar as outras pessoas. Bora fazer esse lugar aqui um ambiente legal pra se aprender. E no mais é isso, galera. Me segue aí nas minhas redes sociais, que vai estar na descrição também. E aqui é o Kill. E um abraço.